fazendo proposta para um atacante, tem a vitória do Galinho na Copinha e, gente, a janela de transferências do Atlético, né, convenhamos, por enquanto tá pouco movimentada, né? Até agora chegaram Gabriel Menino e o garoto Patrick, os dois envolvidos na troca com o Paulinho ali, na negociação com o Palmeiras, né? O clube ainda tem bastante tempo para contratar. A janela de transferências só fecha lá no dia 28 de fevereiro. Mas o torcedor, aí você já viu, né? Costuma ser bem impaciente. A perda de um dos artilheiros do Galo na última temporada aumentou a expectativa do torcedor por reforços. Tô ansioso, né? O Galo não anunciou ninguém ainda, né? Eu tô achando que tá saindo muita gente e não tá chegando nada. A diretoria se movimenta de forma mais silenciosa. Tá sendo um negócio mais nos bastidores mesmo, né? A gente acha que se a gente trabalhar em silêncio é melhor. O vazamento atrapalha muito as negociações. Enquanto isso, sobram especulações entre os torcedores. Cristiano Ronaldo. E com muito orgulhoso por isso? Infelizmente não dá. Ô, Meninho, vamos dar uma alegria pra massa aí, Meninho. Acorda aí no mercado aí e traz alguém pra nós aí. Nos últimos anos, o atleticano se acostumou a comemorar a chegada de grandes nomes, em um elenco que já tinha o artilheiro Hulk, contratado em 2021. No ano seguinte, o Galo trouxe Paulinho para reforçar o ataque. Paulinho bateu lá dentro! E no ano passado, Piscar pro pé esquerdo! o Atlético investiu 27 milhões de reais na contratação do melhor jogador do Brasileirão de 2022. E para 2025, hein? O Galo tem que contratar alguém, né? Não chega ninguém. A diretoria tá um pouco aí apagada no mercado, mas eu creio que eles vão trazer alguma coisa aí pra gente ficar bem nesse mercado. Os meias Gabriel Menino e Patrick, ex-Palmeiras, já foram anunciados. E o planejamento da diretoria é reforçar o ataque após a saída de Paulinho. Hulk sozinho não dá. Tem nome na ponta da língua do atleticano. Bruno Henrique, BH. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Bruno Henrique aí. Eu acho que ele é a cara do Galo. Cabia bem no time. O ataque tá precisando, né? Pelo menos por enquanto, o nome do jogador do Flamengo é só um sonho da torcida. Aí complicou mais ainda, né? A primeira janela de transferências da temporada ainda tá longe de acabar. O Galo tem até o fim de fevereiro para contratar e inscrever novos reforços. Tempo tem, mas vai pedir paciência para torcedor. Nós tá um pouco revoltado, mas vamos ver o que eles vão fazer. Se tiver que gastar mais, que gaste. É o que todos os times estão fazendo. O jogador que já vai chegar para ser titular. Vamos lá, menino, pô. Calma que o Galo tá tentando, viu? A bola da vez é o atacante Arthur, do Zenit, da Rússia. O Galo fez proposta oficial e quem vai contar os detalhes pra gente é o Guto Rabelo, que tá lá em Lourdes. Guto arrumou ali, ó, um lugarzinho sem chuva pra contar pra gente os detalhes dessa transação. E olha só, sobre o Arthur, né, que é o grande alvo do Atlético nesse momento. Pra quem não se lembra, o Arthur é aquele atacante que fez sucesso no Bahia, no Bragantino, no Palmeiras, tá com 26 anos e o Atlético enviou uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões e meio de reais ao Zenit da Rússia para contar com o Arthur. E tá esperando uma resposta. No ano passado, o Zenit pagou 15 milhões de euros ao Palmeiras para contratar o Arthur. E os russos são meio chatos na hora de negociar e, a princípio, eles não estavam querendo uma proposta abaixo do que eles pagaram. Vamos ver se o Atlético vai conseguir convencê-los. O que pode ajudar? O Arthur tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro. Ele começou muito bem lá na Rússia, mas nos últimos tempos ele perdeu espaço, tem sido reserva e há um desejo da família de voltar ao Brasil. Isso pode ajudar. Mudando agora um pouco de assunto, pessoal, falando sobre onde o Atlético vai jogar, já que a Arena do Galo está nesse momento fechada, né, para troca do gramado para grama artificial. Os 4 jogos do Atlético na primeira fase do Campeonato Mineiro serão no Mineirão. O Atlético confirmou isso pela manhã, agora, portanto, definido, os 4 primeiros jogos do Atlético no Campeonato Mineiro vão ser no Mineirão. Marcelo, volta. Galera, se liga no recado. A CBF alterou ontem o regulamento da primeira fase da Copa do Brasil. Pela nova regra, o empate não vai mais beneficiar o time melhor ranqueado. Ou seja, se rolar empate, pode ter decisão por pênaltis. Em Minas Gerais, tem 5 times que disputam a Copa do Brasil desde a primeira fase. Atlético, América, Atlético e Tombense e Pouso Alegre. O Cruzeiro entra direto lá na terceira fase porque terminou o Brasileirão do ano passado em 9º. Ele tem nome de jogador chileno. Quer dizer, quase. Arthur Vidal para fazer a defesa. Arturo Vidal.
aquele volante do cabelo charmoso e que defende a seleção do Chile. Mas, rapaz, eu vou te falar uma coisa, a pinta do goleirão do Nova Iguaçu é de outro personagem. Já deu pra lembrar aí? Eu vou te dar uma dica. Ele também é goleiro e a gente costuma vê-lo de 4 em 4 anos na Copa do Mundo. Lembrou? Pois bem, Guilhermo Ochoa, goleirão mexicano. Batida, pegou! Show! Contra o Galinho pela segunda rodada da Copinha, o goleirão mostrou que além da aparência, também pega muito como o Ochoa. Fez de tudo, até segurou o Alisson Souza dentro da área. O juizão não viu, segue o jogo. E quando a bolinha no gol novamente, tava ele lá, de novo. Tudo lindo, legal, grande atuação do goleirão, mas o Galinho já tava na frente. O Ochoa brasileiro não pôde fazer nada quando Gabriel Pfeiffer fez essa jogadaça. Que isso, Gabriel Pfeiffer! Muito feliz de poder marcar, ajudar a equipe na primeira vitória do campeonato. Agora é recuperar e trabalhar firme pro próximo jogo para a gente garantir a classificação. E o Galo está em segundo no grupo 5, atrás do Guarani, e garante a classificação para a segunda fase se conseguir uma vitória contra o Francana, o lanterna do grupo G. O jogo é quinta-feira, 9h30, com transmissão ao vivo do Sport TV. Lembrando que o Galo está disputando a Copinha com um grupo mais jovem, porque o time sub-20 está se preparando para as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Estão com 1 milhão, mas você sabe o que eu não consigo entender? Porque pagar 800 mil pro Vargas não assustava. 500 mil pro Kardec, se é que era só isso, também não assustava. E por aí vai. Sabe? Então, é difícil. Eu ia sair correndo no estúdio, mas eu lembrei que eu não consigo correr. É pra mostrar que eu também fiquei assustado, né? Que o Bruno Henrique pediu 2 milhões e meio agora. Se o Atlético conseguisse contratar o Bruno Henrique, por mais que ele tenha hoje 34 anos de idade, e por ele ser um camarada que é um atleta, sabe, eu acho que valeria muito a pena o investimento. Muito a pena. Um caso muito semelhante ao que foi o Hulk. O Hulk não chegou aqui, menino. O Bruno Henrique vem de uma lesão muito grave no joelho. Eu teria meus receios. Eu acho que eu botaria uma bandeirinha vermelha ali. Ô Pedro, mas ele tá jogando, velho. Ele tá jogando, normalmente. A impulsão dele é a mesma. Eu não sei quantos gols que ele fez ano passado. Se o simpatizante lá do Twitter lembrar aí, ele me fala, que é o Iago que deve estar lá, né? Nem vi o Iago esse ano ainda, graças a Deus. Mas depois você passa aqui pra ver ele. Não, obrigado. Mas eu, assim, eu particularmente, eu sou fã de carteirinha do Bruno Henrique. Teria espaço para os dois, né? A verdade é essa. Tanto o Bruno Henrique quanto o Arthur teria espaço para os dois no time. Não financeiramente. Por características, sim, né? São características diferentes, mas financeiramente, pelo que o Atlético vem demonstrando neste mercado, nesta janela, não sei se... São 2 pontas. São 2 pontas. Deixa eu falar aqui da enquete, que é: Arthur, de fato, seria um substituto à altura do Paulinho no Atlético? Por enquanto, o não tá vencendo, pois são características diferentes. Mas tem também o voto sim, é decisivo. Você pode clicar aí, não, meu voto. Não? Eu acho até que Não, pra ser substituto não seria a altura do Paulinho, não. Entendi. O Bruno Henrique seria. Até mesmo se você pensar que o Paulinho sempre jogou mais pela esquerda, né? Verdade. Aí você pensaria, mas também com uma característica completamente... Mas assim, substituir o Paulinho é difícil, porque o Paulinho ele tem características que são bem atípicas no futebol brasileiro. Apesar dele poder jogar também na ponta, poder jogar aberto, ele é um jogador que flutua muito pelo meio, que tem uma boa finalização, e são poucos os atacantes que têm essa capacidade, né? Que tem essa polivalência de ser um ponta, de ser às vezes um centroavante, poder jogar como um segundo atacante numa formação com 2 ali na frente, como o Paulinho muitas vezes já atuou, Paulinho e Hulk, um ao lado do outro. Não sei se o Bruno Henrique teria essa capacidade. Tem como ele já mostrou pelo Flamengo. Mas talvez com a mesma eficiência do Paulinho? Bastante. Não sei. Devido às lesões, devido ao tempo inativo, não sei se seria a melhor opção hoje para o Atlético. Mas eu concordo. A nível de opção, né, o que tem hoje no mercado, Bruno Henrique cairia como uma luva, sobretudo aberto pelo lado. E é o que o Cuca gosta, né? Ter esse jogador aberto pelo flanco. Eu ia até trazer esse questionamento para vocês, porque a gente sabe que o Cuca gosta de jogar nesse 4-3-6 com os 2 pontas abertos.
E com a presença do Paulinho no time, talvez o Cuca tenha se livrado até de uma certa dor de cabeça, porque a gente ia voltar toda aquela história que foi o Paulinho com o Filipão. O Paulinho tá jogando muito afastado do Hulk, aí coloca o Paulinho perto do Hulk, aí fica aquele buraco na ponta esquerda do Atlético. Volta o Paulinho pra esquerda. Não tem, o Paulinho tá jogando fora de posição fora de posição. Então eu acho que talvez o Atlético o Cuca tenha escapado de uma dor de cabeça muito grande em relação a isso. Eu ia até falar isso com vocês, porque assim, obviamente um jogador do tamanho do Paulinho com os números que ele tem. Mas ter um ponto esquerda do nível do Bruno Henrique, ou às vezes o Soteldo, são jogadores que entregam muito, só que mais acostumados à posição de ponta, pode ser melhor pro treinador também. Pode. Mas se você se lembrar, em 2021, o Cuca, por exemplo, e foi muito debatido isso, e o Keno mesmo falou, porque o Cuca ele transformou meu jeito de jogar, como ele havia transformado o jeito de jogar do Hulk também. O Hulk era um ponta direita que passou a ser um centroavante, e o Keno era um ponta esquerda, e segundo as próprias palavras do Cuca, ao final da temporada, ele se transformou no meia. Não era um ponta, ele era um meia. Então, quer dizer, o Cuca certamente já está participando agora. Isso aqui a gente tá, debatendo e tal. Mas e aí, vai contratar ou não vai, Pedro Faria? Você tá aí, hein? Pois Você sabe disso ou não sabe? Então, conversando com algumas pessoas de dentro do Atlético hoje e também nos últimos dias, além delas destacarem o fato de o Atlético não ir atrás dos principais nomes da janela, justamente por causa dos valores, como é o caso do Bruno Henrique, talvez essa questão do Arthur fuja um pouco dessa discussão, porque foi uma mudança de última hora e uma oportunidade também num jogador que ainda pode ter uma revenda. Mas todo mundo que a gente conversa é categórico em dizer isso, e também destacar o fato de como o Atlético está optando por trabalhar nessa janela de transferência, com silêncio e cautela, procurando por alvos mais certeiros, que se adaptam mais. Então uma das pessoas que eu conversei hoje disse que foi assim que o Atlético trabalhou nos últimos 4, 5 anos e teve mais acerto do que erros. Lembrou também do ano passado, que foi campeão mineiro, e dos 2 vices. Houve um erro de planejamento no Brasileirão, que culminou na falta da classificação para a Copa Libertadores, mas também não dá para ignorar o ano do Atlético. Se o Atlético termina em 7º brasileiro com os 2 vices ali, ia ser um ano que tava todo mundo beleza. O problema foi não classificar para a Libertadores de 2025. Então o pessoal lá dentro do Atlético não tem incomodado com pressão da torcida, por demora para contratar jogador. O pessoal quer trazer a contratação certeira, as contratações. A gente sabe que o Atlético vai atrás de em torno de 3 jogadores de frente, e ainda tem um lateral direito ainda aí em questão, porque o Atlético só tem o Saravia no elenco para posição. Então esses movimentos no mercado que o Atlético deve fazer nas próximas semanas. O fato de o Bruno Henrique querer um contrato de duração um pouco maior seria um impedimento na avaliação de vocês dois? Seria algo ruim, por exemplo, ter o Bruno Henrique até os 37 anos? Eu acho que isso vai depender muito, Pedro, da situação física do jogador, do que ele pode produzir, sobretudo nessa temporada de 2025. Idade, a gente sabe que a idade propriamente dita no futebol não conta tanto. O que conta é o que o jogador vem produzindo nos últimos anos, em termos de lesão, em termos de aproveitamento, em termos de ritmo de jogo. A gente sabe que o Bruno Henrique passou por uma lesão séria. Ficou afastado um bom tempo do futebol, teve dificuldade para voltar, teve dificuldade para se readaptar ao estilo de jogo do novo Flamengo. Mas eu acho que a nível de futebol brasileiro, a nível de Atlético e dentro das opções que o Atlético pode contratar, se o Bruno Henrique vier mesmo, seria uma aquisição excepcional, independentemente do custo-benefício, viu? Se a gente for colocar dentro de campo a curto prazo, sobretudo nesse ano de 2025, Bruno Henrique cairia como uma luva. Bruno Henrique, alvo aí então do Atlético, Arthur também, o Galo tentando construir o seu ataque para 2025. Outros nomes também, Luizão, Soteldo. Inclusive o Luizão pode ser que seja acertado com o Inter também. Tem uma proposta, conversei com o empresário do Luizão no domingo. Ele disse que o famoso é só chegar que leva, assim, cobrou da diretoria do Atlético isso, mas pode ser que ele vá para o Inter. É o zagueiro?
do West Ham. Do West que Ham, joga no sim, Sub-23 do West. Porque eu, por exemplo, eu nunca vi. As conversas que eu tive com o empresário dele, ele falou que há um problema de relacionamento do Lopetegui, que é o técnico do time principal, com os jogadores de fora do país. De fora da Europa, desculpa. Ele tem esse problema de relacionamento lá. O treinador do Sub-21, segundo o empresário, já advogou em defesa do Luizão, falou que o Luizão está pronto para jogar a Premier League. O West Ham é um time que precisa de zagueiro a rodo, tomou 5 do Liverpool na rodada passada. Mas o Lopetegui não gosta de aproveitar os jogadores de fora da Europa. Há algum tipo de problema ali. Então eles estão tentando, de qualquer forma, tirar o jogador de lá. A preferência dele é por jogar no Atlético. Ele citou até o fato de que o Luizão estourou pro futebol num jogo contra o Atlético, quando ele marcou o Hulk ali em 2022. Então, ele teria essa preferência por jogar no Atlético, mas o time não fez a proposta. Apesar dele ter sido avalizado...